Continuando a nossa aula, então agora iremos falar de alguns protocolos clínicos para o tratamento da depressão. O primeiro protocolo clínico que eu gostaria de falar, que eu acho que no momento é um protocolo muito importante devido a tudo que vem acontecendo recentemente, é a depressão, o protocolo para a depressão em adolescentes. Nesta idade, a depressão é responsável por alta morbidade e mortalidade. Apenas 50% dos adolescentes com depressão nos Estados Unidos são diagnosticados antes da idade adulta. Isso no Brasil provavelmente deve ser um número um pouco maior, né? Estima-se que no cuidado primário, 2 em 3 adolescentes com depressão não são identificados. E mesmo quando diagnosticados, apenas metade desses pacientes são tratados adequadamente. Como nós podemos ver aí, esses dados americanos, que têm um serviço de saúde muito melhor do que o nosso, são preocupantes. Né? Então, eu acho que, imagina no Brasil que tem um serviço de saúde com várias deficiências, como deve ser difícil, quantos adolescentes, quantas crianças com depressão não são tratadas adequadamente. Qual deve ser a abordagem inicial do tratamento da depressão em adolescentes? Primeiro, educar os familiares e pacientes sobre a depressão e as suas opções de tratamento. Diminuir estigmas são muito importantes e mostrar que a farmacoterapia e a psicoterapia não são nenhum bicho de sete cabeças, porque muitas pessoas ainda acreditam que a farmacoterapia para a depressão é, é um uso de medicamentos, de tratamentos para gente louca, entre outras coisas que você ouve, que psicoterapia também é coisa para gente doida ou fora da casinha, que são as expressões que você ouve. Os médicos também devem discutir os limites de confidencialidade com o adolescente e a família. O que é que o médico pode revelar para a família, o que é que o médico não pode revelar. Precisa ter uma pactuação aí para que o paciente confie no médico e a família também se sinta respaldada e confiante. Desenvolver um plano de tratamento com o paciente e seus familiares e estabelecer objetivos terapêuticos em áreas chaves da vida do paciente. Então, um adolescente, quais são as principais áreas chaves que a gente pode elencar? Exemplos, né? A escola é uma área chave muito importante. O convívio familiar é muito importante, o convívio social também é muito importante. Podem existir outras áreas chaves? Sim, às vezes o paciente tem algum hobby, né, que já é uma coisa meio difícil no paciente com depressão, né, é um pouco mais complicado. Existe também a probabilidade do paciente se dedicar a alguma prática esportiva, a algum grupo, então tem que ser identificado quais são essas áreas chaves para o paciente. Incluir o estabelecimento de um plano de segurança. E o que é esse plano de segurança? O plano de segurança é feito para identificar rapidamente a recorrência da doença e impedir possíveis tentativas de suicídio. O tratamento, então, deve ser feito com antidepressivos. Os casos de depressão leve devem ser acompanhados inicialmente sem prescrição de tratamento por um período de 6 a 8 semanas. Em caso de não melhora do quadro, iniciar a medicação. Se houver diagnóstico de depressão moderada ou severa e fatores de agravamento, considerar com o acompanhamento conjunto com um psiquiatra, né, com um especialista, porque geralmente esses transtornos são identificados primeiramente pelo pediatra, então por isso considerar o tratamento com um psiquiatra ou acompanhamento com ele. Em geral, os pacientes respondem muito bem à terapia antidepressiva. Os ISRS devem ser os fármacos de primeira escolha, né, porque eles apresentam menores efeitos colaterais e, de preferência, associados com a terapia cognitivo-comportamental. Em pacientes resistentes, pode-se trocar o fármaco? Sim, certo? Mas sim, manter também a terapia cognitivo-comportamental ou então trocar por venlafaxina. São esperados efeitos diversos, como dor de cabeça, náusea, efeitos comportamentais. Esses eventos podem ser monitorados e as monitorações e as ideações suicidas devem ser monitoradas muito de perto. O risco de suicídio dobra em relação aos pacientes tratados com
placebo. Nós sabemos hoje que pacientes não tratados, o risco de tentativa de suicídio é consideravelmente alto. E nos pacientes tratados, esse risco é aproximadamente 2%. E aqui então nós temos um fluxograma de como deve ser conduzido o tratamento da depressão. Como eu disse para vocês, então, no caso de uma depressão leve, então inicialmente não é necessária a prescrição e oferecer suporte e monitoramento por 6 a 8 semanas. Se houver melhora do quadro, então, caso o paciente tenha tomado medicação, continuar a medicação por um ano após a resolução, caso não, monitoramento de 6 a 24 meses. Caso não haja melhora do quadro, então iniciar medicação e terapia. Monitorar os sintomas e o psiquiatra deve considerar o acompanhamento de um psiquiatra. Se em 6 a 8 semanas após essa segunda consulta houver melhora parcial, considerar então adicionar medicação se ainda não foi feito, aumentar até a dosagem máxima se já estiver usando, adicionar terapia se ainda não foi feito, consultar psiquiatra, fornecer informações, revisar plano de segurança e continuar o monitoramento. Se não houver melhora em 6 a 8 semanas, refazer o diagnóstico, considerar adicionar medicação, mudar a medicação que já está em dose máxima, adicionar terapia se ainda não foi feito, consultar o psiquiatra e fornecer informações, revisar o plano de segurança. A depressão moderada, então já não há a opção de não tratar, já é recomendado iniciar a terapia. E, se possível, já consultar um especialista em saúde mental, né, o psiquiatra, se apropriado. E depois os protocolos acabam sendo os mesmos. E da mesma forma, depressão severa ou com comorbidades, a diferença é que deverá haver a consulta com o psiquiatra para determinar o plano de ação. Então, não cabe somente ao pediatra realizar esse tratamento. Então, nesse caso, nesse diagnóstico, sim, deve haver então uma consulta com o psiquiatra. E depois, os protocolos seguem muito parecidos. Tanto na depressão moderada como na depressão severa ou com comorbidade, se houver melhora após 6 a 8 semanas, continuar a medicação por um ano após a resolução dos sintomas e monitoramento por 6 a 24 meses. Se não houver melhora, então vamos caminhando novamente para refazer o diagnóstico, considerar adicionar outra medicação, né, ou levá-la até o máximo, enfim. O tratamento vai continuando. Esse protocolo foi retirado da Associação Americana de Pediatria, né, e ele foi elaborado em conjunto com a Associação Americana de Psiquiatria. Tratamento da fase aguda e manutenção do transtorno depressivo maior em adultos, né? Bom, não dá para a gente falar todos os protocolos, então eu optei por falar esses dois, né? E no caso do tratamento da fase aguda e da manutenção do transtorno depressivo maior, primeiro, as indicações e objetivos do tratamento são: antidepressivos devem ser indicados para o paciente com diagnóstico de episódio depressivo ou depressão maior. E no caso de depressão leve, os antidepressivos podem ser utilizados dependendo da característica do paciente e daquilo que foi avaliado pelo médico, né? E não é muito diferente daquilo que nós observamos no fluxograma de crianças e adolescentes. A implementação do tratamento. Os principais pontos para a implementação do tratamento na fase aguda são psicoeducação, farmacoterapia, monitoramento e melhora da aderência se indicado. Como o tratamento de manutenção requer adesão à medicação, a educação e uma estreita aliança terapêutica com os pacientes e suas famílias são essenciais. Se o paciente ele deixar de tomar o medicamento logo no início do tratamento, devido aos efeitos adversos e não observar melhora, ele não vai ter, ele realmente não vai ter uma melhora. E a mesma coisa, se durante o tratamento ele se sentindo muito bem resolver abandonar o medicamento, ele também não vai apresentar melhora.
Quais são os objetivos deste tratamento? O objetivo é a remissão completa dos sintomas apresentados na consulta, bem como a prevenção de recaídas futuras. O tratamento geralmente reduz ou mesmo elimina os sintomas, mas não cura, pois os sintomas podem se repetir após a interrupção do tratamento. Deve-se continuar o tratamento até que todos os sintomas acabem, ou seja, até que haja remissão completa dos sintomas. E depois que os sintomas desaparecerem, continuar o tratamento por um ano do primeiro episódio de depressão. Para segundos episódios e subsequentes de depressão, o tratamento pode precisar ocorrer por tempo indefinido de acordo com a avaliação médica. Bom, aqui nós temos um fluxograma que foi extraído da Associação Americana de Psiquiatria. Depois eu vou colocar a referência no final para vocês, né, que não ficou, que eu não coloquei aqui. Mas para a escolha inicial do antidepressivo, né, deve ser baseado em fatores individuais, história de tratamento, sintomas, severidade do episódio depressivo e a preferência do paciente também. Também deve-se levar em conta a evidência de eficácia em um longo tempo de tratamento, as comorbidades psiquiátricas e o estado médico de saúde e o perfil de tolerabilidade do paciente e os possíveis modos de administração. Então, o que sabemos é, caso ocorra uma resposta inadequada, né, no período de tolerância de 2 a 4 semanas, né, o tratamento deve ser feito com um aumento da dose, né, e quando necessário, monitorar após 1 ou 2 semanas. Em qualquer uma das fases do tratamento, pode ser considerado adicionar psicoterapia. Intolerâncias ao medicamento, então, devem ser realizadas a troca do antidepressivo, talvez até por um antidepressivo de uma classe diferente. Em caso ainda de não resposta, pode ser necessária a combinação dos IRSS com antagonistas de receptores pré-sinápticos. Em alguns pacientes totalmente resistentes, pode ser necessária a adição de lítio, quetiapina, aripiprazol, né, ou seja, estabilizadores de humor, ou então implementação de um protocolo com hormônio tiroidiano em altas doses, certo? Mais olanzapina e fluoxetina. Quais protocolos devem ser utilizados para a manutenção do tratamento do transtorno depressivo maior? As estratégias para preparar os pacientes e suas famílias para o tratamento de manutenção devem incluir os seguintes tópicos. Curso típico da doença. A família deve entender completamente a doença, as opções de tratamentos, os efeitos dos medicamentos e seus efeitos colaterais, uso de instrumentos de autorrelato para rastrear humor e sinais precoces de recaída ou recorrência, perspectiva de longo prazo e final projetado do tratamento. Os pacientes também devem ser instruídos a informar os médicos sobre todos os medicamentos que estão tomando, porque, como nós vimos anteriormente, os medicamentos antidepressivos eles podem ter diversas interações farmacológicas. É importante também informar que vários tratamentos diferentes podem precisar ser tentados antes do melhor tratamento para o indivíduo ser identificado. Né? E a farmacoterapia, né? Ela vai depender do tipo de transtorno depressivo diagnosticado. Exemplo, o transtorno depressivo maior com sintomas melancólicos, segundo a revisão da Associação de Psiquiatria Americana, os antidepressivos tricíclicos e a venlafaxina podem ser melhor que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Já na depressão psicótica, antidepressivos devem ser combinados a antipsicóticos. Transtorno depressivo maior com sintomas atípicos, talvez inibidores da monoaminoxidase reversíveis podem ser mais úteis. E na depressão suicida, aí nós temos um grande complicador, né? Porque o que fazer? Administrar lítio? Aparentemente sim, o lítio é um bom estabilizador.
Administrar antidepressivos? Bom, se o paciente já tentou suicídio alguma vez, é possível que ele tente novamente. Então, muito cuidado tem que ser observado no tipo de antidepressivo a ser administrado. Deve-se dar preferência inicialmente às drogas, aos fármacos mais seguros, como, por exemplo, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Por quê? Por eles apresentarem menores mecanismos de ação e serem menos inespecíficos, né? Ou seja, eles são mais específicos, eles conferem uma segurança maior ao paciente nesse caso. Bom, ainda assim, nesse paciente deve-se utilizar programas de prevenção de recaídas, seja por psicoterapia, grupos de apoio, serviços de suporte via telefone. Então, deve-se estabelecer algum tipo de programa. Estabelecer a frequência de visita de 3 a 6 meses, dependendo da estabilidade do paciente. Né? Pacientes mais instáveis, talvez menos de 3 meses até em algumas situações. Pacientes mais estáveis, pelo menos 6 meses. No Brasil, é necessário que o paciente acabe indo a cada 2 meses no médico, porque a validade das receitas controladas é em torno de. As receitas são válidas por 60 dias a partir da data de emissão. Apesar de alguns médicos às vezes fazerem emissões de receitas para o período todo que o paciente vai ficar afastado, então ainda assim há uma limitação, porque nenhum médico vai dar muitas receitas para um paciente sabendo que ele é depressivo, né? Então se espera esse tipo de responsabilidade também. Considerar as possíveis interações farmacológicas em caso de outras condições médicas, né? E os pacientes e famílias também devem ser educados a informar o médico quando e se ocorrerem os sinais de depressão. Quais são os objetivos do tratamento profilático, né? De longo prazo? Primeiro é prevenir um novo episódio de depressão, suicídio e desenvolvimento da cronicidade. E uma recorrência nada mais é do que um novo episódio que aparece durante a recuperação. O tratamento de manutenção é definido como tratamento de 6 a 9 meses após a remissão, mas pode ser que seja necessário um tempo maior, em torno de 24 meses, muitas vezes, né? 2 anos aí, dependendo das características do paciente. Isso não é tratado de forma muito clara dentro da diretriz, porque eles mesmos, a própria diretriz, ela não conclui qual é o tempo ideal de tratamento. Alguns indicadores podem servir para um prognóstico adverso, como, por exemplo, alto número de episódios anteriores, sintomas residuais na remissão, então o paciente ainda apresentou alguns sintomas distímicos, episódios de cronicidade anterior, episódios anteriores mais graves, onde pôde haver até alguma lesão grave ou uma tentativa de suicídio, início da depressão nas fases mais precoces da vida, é um complicador importante quando é identificado na adolescência, na infância, na idade adulta, isso pode se complicar. O paciente apresentar recaída ou recorrência após a retirada da medicação, né? Se o paciente apresentar distúrbio distímico concomitante, um episódio anterior no último ano, né, também é um fator complicador, abuso de substâncias químicas, né, substâncias psicoativas, também podem contribuir para esse prognóstico adverso, e histórico de transtornos de ansiedade, transtorno depressivo maior em parentes de primeiro grau. E com relação à farmacoterapia, a melhor recomendação para prevenir a recorrência é utilizar o fármaco onde se obteve a remissão dos sintomas. E, quando necessário, usar combinações de antidepressivo com estabilizadores do humor, como lítio, quetiapina, carbamazepina e aqui sim o hipéricum perfurato. E sempre deve ser monitorado o efeito adverso. As recorrências são um problema a serem observados pelo psiquiatra, porque às vezes é muito difícil identificar o que é uma recorrência ou então breves sintomas depressivos que podem ocorrer com qualquer pessoa, que são chamados muitas vezes de pontadas, né, de blips,
Esses sintomas breves, eles ocorrem a todo momento, não só com pacientes em remissão, mas também com o paciente no tratamento ou com nós mesmos, né? E geralmente esses sintomas, eles não requerem uma intervenção específica ou uma mudança no plano de manutenção, porque é como eu costumo dizer, a vida segue a partir do tratamento. Então, nós temos também que entender que nós vamos ter desgastes, nós vamos ter estresse durante o dia e o paciente também está sujeito a tudo isso. No caso de algumas recorrências mais graves, a associação de benzodiazepínicos e hipnóticos podem ser úteis, né, no tratamento de episódios de ansiedade, de alguns fatores de estresse e de problemas do sono. E o diagnóstico diferencial de uma recorrência inclui, entre outros, a avaliação do abuso de substâncias ocultas, doença física, né, por exemplo, a disfunção tiroidiana, ou a não adesão ao medicamento. Se o paciente não melhorar com essa otimização do tratamento, outra rodada de tratamento adequado da fase aguda, né, ou seja, aquele que houve a remissão, deve ser iniciada seguida de continuação do tratamento. E utilizar preferencialmente o fármaco que foi utilizado na fase de manutenção. Sugerir psicoterapia se o paciente ainda não está realizando e implementar um tratamento adjuvante com hormônio tiroidiano em altas doses, se ainda necessário. Muito bem, pessoal. Então, essa aqui foi a nossa aula sobre a farmacologia e a farmacoterapia da depressão. Os próximos assuntos que nós vamos debater são a ansiedade, transtorno bipolar e a esquizofrenia.